Olá, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e neste vídeo estarei resolvendo a segunda parte da resolução da prova da EAR 2019.1. Se você não assistiu a primeira parte, dê uma procurada aqui no meu canal que você vai perceber que tem lá as questões da 1 até a 6, ok? Desse vídeo a gente vai resolver da 7 em diante, porque eu peguei a prova de física e dividi em 4 módulos, onde em cada módulo eu resolvo 6 questões. Vamos lá? Questão número 7. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente iguais a 3Q e menos Q. Determine a carga elétrica final da esfera C após contatos sucessivos com as esferas A, B e D nessa ordem, considerando que após cada contato as esferas são novamente separadas. Então o que acontece aqui? Eu tenho 2 esferas e essas esferas possuem cargas diferentes. Quando eu toco uma esfera na outra, o que acontece? As cargas, elas são somadas e quando eu separo, elas são divididas uniformemente para as 2 esferas. Por que elas dividem exatamente ao meio? Porque as esferas são idênticas. Se eu tivesse uma esfera muito maior do que a outra, ou coisa similar a isso, aí realmente não seria uma divisão igual. Mas como as esferas são idênticas, eu junto as duas, somo todas as cargas. Quando eu separo, as cargas ficam divididas exatamente ao meio, ok? Ocorre um equilíbrio eletrostático, beleza? Então tá aqui, o que está acontecendo? Eu tenho 4 esferas, vou colocar as 4 aqui, vou fazer o desenho para a gente ver o passo a passo. Ele diz o seguinte, que as esferas B e D estão inicialmente neutras. Se elas estão inicialmente neutras, eu vou botar carga vazia nelas, tá? Coloquei aqui o símbolo do conjunto vazio. Se você quiser, pode colocar um 0, tá? Sem problema nenhum. E ele diz aqui que as esferas A e C, elas possuem cargas iguais a 3Q e menos Q. Então aqui, eu tenho aqui 3Q e menos Q para essa aqui. Então o que aconteceu aqui? A esfera C tocou primeiro a esfera A, depois se separou. Depois ela tocou a esfera B e se separou. E depois, por último, ela tocou a esfera D e se separou também. E aí ele pergunta qual foi a carga final da esfera C. Então é muito simples. Basta eu, quando juntar as duas, somar as cargas e dividir por 2, isto é, fazer a média aritmética. Então vamos lá? Vamos tocar primeiramente as esferas A e C? Então estão aqui as duas, ó. A é 3Q e C vale menos Q. Então o que eu vou fazer? A média aritmética. Eu vou dividir por 2 o quê? A soma das cargas. Então vai ficar 3Q, que é a carga do A, mais a carga do C, que é menos Q. Então, esse sinal de mais aqui não vai interferir, vai ficar 3Q menos Q sobre 2, 3Q menos Q, 2Q sobre 2, cortou 2 com 2, a carga final vai dar 1. Essa será a carga do A e do C, ok? Então, eu vou colocar aqui, tá? Já vou colocar aqui, ó. Separei as duas, coloquei Q e Q para cada uma delas, ok? E vou trocar aqui em cima também, tá vendo? No lugar do 3Q eu vou colocar Q e no lugar do menos Q aqui da C eu vou colocar Q. Então foi. Bom, toquei as esferas A e C, você percebe que elas possuem a mesma carga neste momento. Mas agora o que eu vou fazer? A esfera C vai tocar a esfera B, que está neutra, ok? Carga dela, 0. Então vamos fazer aqui o toque das duas, agora a média aritmética, para saber quanto que vai ser a carga de cada uma. Então vai ficar 0 mais Q sobre 2, que vai dar Q sobre 2. Então cada uma dessas duas, quando eu separo, vai ficar com Q sobre 2. Já vou trocar aqui os valores também, ok? Vamos lá, troquei. E agora, por último, eu vou tocar as esferas C e D, tá? Então vamos lá, a C tem Q sobre 2 e a D tem 0, ok? Vou fazer de novo a média aritmética, então vai ficar Q sobre 2 mais 0 sobre 2, vai ficar Q sobre 2 sobre 2. Divisão de fração, né? Você lembra lá da regrinha da tia? A gente coloca sobre 1 aqui, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 2 vem aqui para baixo, vai ficar Q sobre 4. Cada uma dessas vai ficar com Q sobre 4 e é o meu gabarito, porque ele perguntou a carga final de C, tá? Então gabarito letra A. Então uma questão bem tranquilinha, né? Bem light, bem fácil, da provinha da EAR. Vamos à próxima questão, questão número 8. Um astronauta de massa M e peso P
foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta, cuja aceleração da gravidade em módulo é igual a 1/3 da aceleração da gravidade registrada na superfície terrestre. No novo planeta, os valores da massa e do peso desse astronauta em função de suas intensidades na Terra são, respectivamente... Então, o que eu preciso saber para resolver essa questão? Você precisa saber o seguinte: a gente vai fazer uma recapitulação, vai relembrar, vai fazer um mini resumo da diferença entre massa e peso. Isso tem que estar bem consolidado na sua cabeça. Massa é uma coisa, peso é outra coisa, tá? Vamos às definições para a gente entender melhor? O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. A quantidade de matéria que um corpo possui, a gente chama de massa. A massa, ela não varia em lugar nenhum. A sua massa na Terra é exatamente igual à sua massa na Lua, é exatamente igual à sua massa em Júpiter, exatamente igual à sua massa em Saturno, em qualquer lugar, porque a massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Se daqui para Júpiter você não perdeu matéria nenhuma no seu corpo, você vai chegar lá com a mesma massa, ok? Então a massa, ela não varia, porque ela mede a quantidade de matéria de um corpo, ok? Qual é o instrumento utilizado para medir a massa? É a balança. Inclusive, isso foi objeto de uma outra questão nesta mesma prova de física que foi anulada, ok? Lá naquela questão a gente vai entender o porquê, tá? Mas o instrumento utilizado para medir a massa é a balança. O Sistema Internacional de Unidades adota como padrão, unidade padrão de massa, o quilograma. Tá? Então, o quilograma é a unidade padrão de massa adotada pelo Sistema Internacional, ok? A unidade padrão. Beleza. Então, aqui, ó, fizemos um breve resumo do que é massa. A massa, ela não varia, a sua massa é a mesma em qualquer lugar do universo, ok? Não varia. Um instrumento usado, balança. E unidade do Sistema Internacional, padrão, quilogramas. Agora, e o peso? Qual a diferença de massa para peso? Olha aqui, peso está um pouquinho menor porque a definição é um pouquinho maior, tá? O peso, ele é uma força, né? É uma força de natureza gravitacional, né? É a força com que a Terra está te atraindo em direção ao seu centro. Então, peso é a força gravitacional sofrida por este objeto, por um objeto qualquer, na verdade, né? Em virtude da atração gravitacional nele exercida por um outro corpo massivo. Ok? Então, peso é uma força, ok? Inclusive, olha só, para a gente entender melhor isso aqui, o conceito de peso. Então, aqui eu tenho o nosso planeta, né? Esse planeta maravilhoso chamado Terra. Ao redor do planeta Terra existe uma região que é chamada de campo gravitacional, tá? O que acontece nessa região do campo gravitacional? Qualquer objeto que for solto nessa região do campo gravitacional será atraído. Atraído para onde? Em direção ao centro, ao núcleo do planeta Terra, onde está concentrado o centro de gravidade. É ali que está o centro de gravidade. Então, se eu soltar qualquer objeto dentro desta região limitada, chamada de campo gravitacional, este objeto será atraído com uma determinada força. O nome dessa força? Peso. Ok? Isso é peso. Exatamente o conceito de peso. Então, por exemplo, se eu tenho uma bola de futebol, vamos imaginar o caso de uma bola, né? Veja que eu coloquei essa bola fora do campo gravitacional. Ela vai ser atraída? Não. Ok? Ela vai ficar orbitando ao redor da Terra, assim como um satélite fica, né? Mas se eu pegar essa bola e ao invés de colocar ela aqui dentro do campo gravitacional, aí ela vai sofrer a influência da gravidade terrestre. Aí ela com certeza será atraída em direção ao centro da Terra, por uma força chamada peso. O peso, ele depende de duas coisas. Ele vai depender da massa que o corpo possui. Lembra que eu falei que a massa ela não varia? O peso varia, mas ele depende da massa. Só que a massa não varia, falando de novo para você. Mas ele, além de depender da massa, ele também é diretamente proporcional ao quê? A gravidade da Terra. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, olha só para cá, para essa fórmula. A massa, ela não varia, mas o peso varia. Por que o peso varia? Porque a gravidade varia. A gravidade de cada astro é diferente.
Só para você ter uma ideia, olha para cá. Eu tenho aqui uma tabelinha com o valor da aceleração da gravidade de alguns planetas. Então aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Veja que a gravidade da Terra aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade lá em Mercúrio, por exemplo, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, qual a minha massa na Terra? Por exemplo, eu tenho 80 quilos. A minha massa na Terra, 80 quilos. A minha massa em Mercúrio, 80 quilos. Não varia. Agora, o meu peso na Terra. O peso é o produto da massa pela gravidade, né? Então, eu vou pegar meus 80 quilos e vou multiplicar por 10. Meu peso na Terra é de 800 newtons, que é a unidade padrão definida pelo Sistema Internacional para a unidade de peso. É uma força, né? Então, o meu peso na Terra, 800 newtons. O meu peso em Marte, em Mercúrio, aliás, 80 vezes 3, 240 newtons. Percebeu? Então, o peso, ele varia. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela varia. E peso é massa vezes gravidade. Então, voltamos ao nosso resumo aqui, né? Qual é a unidade padrão do sistema? Aliás, qual é o instrumento, né, utilizado para medir o peso? Não é a balança. Aqui é a balança, tá vendo? O instrumento utilizado para medir o peso é o dinamômetro. Essa foi uma questão que caiu lá na frente. Já já a gente vai trabalhar em cima dessa questão aqui. Qual é a unidade que o Sistema Internacional adotou como padrão para medida de peso? A mesma da unidade de medida de força, que é o Newton, ok? Então tá aqui, ó. Professor, qual é a diferença de balança para dinamômetro? Eu gostaria de saber essa diferença. Bom, então está aqui, olha lá. Aqui eu tenho balança e dinamômetro. A balança é esse instrumento aqui, tá vendo? Clássico, né, que a gente vê nos supermercados aí quando vai fazer compras. Essa balança aqui é a famosa balança digital. Existe uma outra balança que é a mais antiga, que é essa balança aqui, é a balança de pratos, ok? Onde eu tenho que colocar uma massa aqui de referência, né, que vai produzir um peso e vai ser comparado com o outro. Isso é a balança. O dinamômetro é esse instrumento aqui, ó. Ele tem esse ganchinho aqui, você vai lá e pendura, né, o objeto que você quer medir o peso, e aí ele vai te dar essa medida aqui. Existem alguns dinamômetros que até te dão o resultado já em quilos, ok? Mas o correto, né, esse dinamômetro aqui é um instrumento que é utilizado para medir o peso. O correto seria ele te dar o resultado aqui em newtons, beleza? Então é isso aqui, ó. Instrumentos para medir massa, instrumentos para medir peso, ok? Balança e dinamômetro. Show de bola, professor. Vamos voltar para a nossa questão. Então ele diz o seguinte, eu vou colocar aqui uma tabelinha, né, porque ele fala aqui da Terra e de um planeta aqui, então vamos construir essa tabela aqui. Vou colocar aqui a massa e o peso na Terra e no planeta. Ele diz o seguinte, que a massa vale m, então a massa dele na Terra vale m. Qual a massa desse cara no planeta? Né? M também. A massa, ela não varia. É? Ok, e o peso? Beleza, vamos mexer aqui com o peso agora. O peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade, tá? Ele diz que a aceleração da gravidade em módulo é igual a 1/3 da gravidade registrada na Terra. Então ele diz que a gravidade daqui é 1/3 da gravidade terrestre, ok? Então se o peso aqui é m vezes g, aqui também vai ser m vezes g, só que g sobre 3. Por quê? Porque a gravidade daqui é 1/3 da gravidade de lá. Se lá é mg, aqui é m, g sobre 3. Entendeu? É? Eu posso até substituir, ao invés de colocar mg aqui, colocar peso, tá? Vou colocar aqui peso e peso sobre 3. E aí eu já tenho o meu gabarito ali, que é a letra C, ok? Ele perguntou lá no planeta, né? A massa do astronauta e o peso do astronauta. A massa dele é m e o peso é p sobre 3. Gabarito ali, letra C. Belezinha? Questão 9. Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Ok. Para tanto, definiu menos 20 graus R como o ponto de fusão do gelo e 80 graus R como a temperatura de ebulição da água. Esses valores você é obrigado a saber para concurso. O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, né? O ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. É o ponto onde ele passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? É o ponto onde ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? Show de bola. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será
Então, primeiramente, ele pede para a gente comparar as escalas. Então, qual o procedimento que a gente faz aqui? A gente coloca as duas escalinhas aqui. Vou chamar R aqui a escala criada por Roberto e C a nossa escala Celsius, ok? Ele me disse aqui que menos 20 na escala R equivale ao ponto de fusão do gelo. Então, menos 20 aqui equivale ao ponto de fusão do gelo, que é quanto? 0 graus Celsius. Esse cara está na mesma linha desse aqui. Show! E ele disse aqui também o quê? Ponto de ebulição da água aqui, na escala dele, é de 80 R. Então, vou colocar o 80 R aqui. O 80 R equivale ao ponto de ebulição da água, que é quanto? 100 graus Celsius. Tá? E aí ele pede uma correspondência. Como é que a gente faz a correspondência? Né? Ele quer a correspondência. Então, vou colocar o R aqui e o C aqui, e a gente vai fazer o quê? Aquela proporçãozinha que a gente sempre faz, ó. Isso menos isso está para isso menos isso, assim como isso menos isso está para isso menos isso. É assim que a gente faz a correspondência entre duas escalas quaisquer. Sempre desse jeito, ok? Esse menos esse está para esse menos esse. Assim como esse menos esse está para esse menos esse. Vamos lá, então? Vai ficar assim, ó, R menos o menos 20, então isso menos isso, está para 80 menos quem? O menos 20. Assim como C menos 0 está para 100 menos 0. Então vamos resolver isso aqui e nós vamos achar a correspondência de uma escala para outra, tá? Então, sempre que na sua provinha cair uma questão de correspondência entre escalas, faça isso, ok? Que você com certeza vai acertar a questão. Esse menos aqui vai anular esse menos aqui, vai ficar mais, né? R mais 20. E aqui vai dar 80 mais 20, né? Vai dar 100. Aqui, esse zero aqui não vai influenciar em nada, então vai ficar C sobre 100, ok? Posso cortar aqui o 100 com 100, e aí eu já tenho a minha correspondência. Eu tenho que C é igual a R mais 20. Gabarito, letra B. Show de bola? Questão super legal, super simples aí da nossa Escola de Especialistas de Aeronáutica. Questão 10. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor, em função da diferença de potencial a ele aplicada. Então ele me deu o gráfico aqui, ok? Onde esse I aqui é a intensidade de corrente elétrica, ele me deu em miliamperes. E aqui eu tenho a tensão em volts, tá? E aí esse gráfico aqui é uma reta, beleza, show de bola, né? Com isso aqui eu já consigo achar até a resistência, mas daqui a pouco a gente fala disso. Sabendo que este condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento e de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius vale 1,75 vezes 10 elevado a menos 6 ohm-metro, determine a área da secção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Então vamos com calma, né? Ele me pediu duas coisas. Então eu preciso saber duas formulazinhas de física. Uma clássica, que é aquela, quem vê ri, né? V é igual a R vezes I, ou U, né? Geralmente a gente chama de U, não chama de V não. U, que vai ser esse cara aqui, é igual a R vezes I. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer aqui, pode ser esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e pegar aqui o valor de U, né? Que é em volts, e o valor de I, que no caso aqui está em miliamperes, eu voltei aqui o quê? Aqui o quê? A resistência, tá? Então, formulazinha básica aqui. Então, vamos coletar as informações. Primeiro, ele me deu que o fio possui 2 metros de comprimento, então tá lá. Comprimento eu vou chamar de L, 2 metros. Ele me deu aqui também a resistividade, né? Que na física, geralmente, a gente representa pela letra ρ, tá? 1,75 vezes 10 elevado a menos 6 ohm-metro. Ok, tranquilamente. O que ele quer aqui? Duas coisas. A área da seção transversal do fio, do corte, né, do fio, e a resistência elétrica. Então ele quer o A e o Rzão. Então a gente vai ter que usar duas formulazinhas. Como eu falei, uma delas é U igual a RI, né, onde eu posso pegar esse valor de U aqui, U é a tensão em volts, né, e pego essa intensidade de corrente aqui e acho essa resistência. Tá vendo? Ok? Vamos lá então. Então, vou escolher esse ponto aqui. Posso escolher esse ponto, professor? Pode. O ponto que você escolher vai dar certo, porque esse aqui é um gráfico linear, ok? Tranquilinho? Então, vamos escolher aqui, ó. Vai ficar assim, ó. U, que vale quanto? 100, tá aqui. É igual a R, que é o que eu quero saber, vezes a corrente. A intensidade de corrente é quanto ali? 200.
Só que um detalhe que você precisa prestar atenção, aqui a unidade que ele me deu está em miliamperes. Eu preciso passar para o sistema internacional, que é o quê? Amperes. Então eu preciso passar de mili para amperes, de miliamperes para amperes. Para passar de miliamperes para amperes, eu tenho que voltar 3 casas decimais, né? Então, se é 200, ó, a gente volta 3 casinhas, 1, 2, 3, e a vírgula fica logo depois do 2 ali, ok? Então vai dar 0,2, beleza. E agora, para achar o R, eu passo para lá dividindo. Então vai ficar 100 sobre 0,2, que dá 500 ohms. Então eu já estou aqui na dúvida entre as letras B e D. Acabei de achar a resistência, ok? O que eu preciso agora? Achar a área da seção transversal. Para isso eu preciso usar aquela formulazinha que também é clássica de EAR, que é o quê? Resistência igual a ρ vezes L sobre A. Isto é, resistividade que multiplica o comprimento do fio que divide a área da seção transversal, ok? Tranquilamente? Vamos lá então? A resistência eu acabei de achar, vale 500, tá aqui, ó. Então vou colocar o meu 500 aqui. A resistividade ele me deu, está aqui, já está no sistema internacional, 1,75 vezes 10 elevado a menos 6, show de bola, né? Que multiplica o comprimento do fio, está aqui também, né? Em metros, então 2 metros, está aqui o comprimento do meu fio, eu já tinha anotado lá, que divide a área da seção transversal, e a área é o que ele pediu para eu calcular, então vou colocar o A aqui. Primeiro passo aqui para achar o valor desse A, eu vou trocar de posição aqui com 500, né? Esse cara está dividindo, vai para lá multiplicando, e ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Resumindo, a gente troca de posição, tá aqui. Então vamos lá, 1,75 vezes 2 vai dar o quê? 3,5, ok? Então só fiz essa conta aqui, 1,75 vezes 2, repeti a potência de 10 e repeti o 500. Vamos passar esse 500 aqui para a potência de 10 também? 500 é o quê? 5 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou fazer a divisão de potências de mesma base. Como é que é a regrinha da tia, lembra? Repete a base e subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então vai ficar menos 6 menos o 2, ok? Vai ficar menos 8. E aí eu faço aqui, ó, 3,5 dividido por 5, né? Dá para simplificar aqui, ok? Por 5, vai dar quanto? 0,7. Então vai ficar 0,7 vezes 10 elevado a menos 8, o quê? Metros quadrados, ok? Tranquilo aí? Por que está em metro quadrado? Eu estou trabalhando no sistema internacional. Se está em metro aqui, vai sair em metro quadrado lá, ok? Mas veja um detalhe interessante, né? O que acontece aqui? As minhas opções estão todas em centímetros quadrados. Ele ainda fez essa pegadinha contigo aqui, tá vendo? Então as unidades estão em centímetros quadrados. O que eu preciso fazer? Transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Como é que eu faço essa transformação? Ó, metro, decímetro, centímetro. Eu preciso voltar 2 casas. Como é quadrado, a cada passo eu ando 2. Então, volto 2, volto 4 casas, tá? Então, eu tenho que voltar 4 casinhas com a vírgula ou então multiplicar por 10 elevado a 4, ok? Então, minha resposta vai ficar 0,7 vezes 10 à quarta, ok? Centímetros quadrados, né? Aliás, vezes 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados, tá? Porque multiplicando aqui potência, né? Vou repetir, somar. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Tá? Então, meu gabarito aqui, né? Vai ficar 500 e 0,7 vezes 10 a menos 4. Gabarito ali, letra B. Ok? Então, mais uma questãozinha aí, tranquila. Questãozinha de eletricidade, né? Essas formulazinhas aqui, ó, U igual a RI e essa aqui da resistência, elas são bastante cobradas em concursos de EAR, tá? Então, fique atento. Mais uma questão. 2 porções de líquidos A e B de substâncias diferentes, mas de mesma massa, apresentam valores de calor específico respectivamente iguais a 0,58 calorias por grama grau Celsius e 1,0 calorias por grama grau Celsius. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem contudo sofrerem mudanças de estado físico, podemos afirmar corretamente que, bom, vamos fazer um mini resumo desse assunto para que você compreenda muito bem isso aqui, tá? Vou te mostrar qual é a diferença de calor sensível e calor latente. Você precisa entender completamente essa diferença, ok? Bom, então olha para cá. Eu coloquei aqui uma curva de aquecimento, ok? O que é uma curva de aquecimento, professor? Por exemplo, imagina que você pegue o gelo,
o gelo está lá, sei lá, menos 15 graus Celsius, menos 18 graus Celsius. Quando você começa a aumentar a temperatura desse gelo, imediatamente ele não passa direto para o estado líquido. Por quê? Porque o ponto de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Então a temperatura dele vai começar a aumentar, de maneira que quando chegar a 0 graus Celsius, ele vai começar a passar para o estado líquido, ok? Mas enquanto está lá, sei lá, menos 18, menos 17, menos 16, estou aumentando a temperatura, tá vendo? Ele continua no estado sólido. É isso que acontece. Então eu tenho aqui, ó, o gráfico, onde ele está na fase sólida. Por exemplo, poderia ser o gelo, no caso, o exemplo desse gráfico aqui. Então, ele está aqui, vamos supor, a menos 18. Eu começo a aquecer, aquecer, aquecer. O que está acontecendo? A temperatura está aumentando, percebeu? A temperatura está aumentando, mas ele continua no estado sólido. Por quê? Porque o gelo só passa para o estado líquido a 0 graus. E o 0, vamos supor que seja aqui nesse ponto aqui. Tá? E aqui seja o menos 18, por exemplo. Então, a menos 18, menos 17, menos 16, menos 1. Quando ele chegar a 0, ele vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, o que está acontecendo nesse trecho aqui da minha curva? Eu estou fornecendo uma quantidade de calor, porém, essa quantidade de calor não está promovendo uma mudança de estado físico, só está promovendo um aumento de temperatura. Então, a essa quantidade de calor que a gente dá, onde ela não muda o estado físico daquele componente e só aumenta a temperatura, a gente chama isso aqui de quê? Calor sensível. Então, o que é o calor sensível? É a quantidade de calor fornecida a um corpo para que ele simplesmente faça o quê? Aumente a sua temperatura e não mude de estado físico. Só que quando chegar a 0 grau, amigo, aqui, o que acontece? O gelo ele vai começar a se transformar em água. Ele se transforma em água de uma hora para outra? Pum, virou água. Não. Ele vai aos poucos, ele começa a derreter, começa a derreter, começa a derreter. Então, no início você tem pouquinha água e muito sólido. Na metade ali você tem meio a meio. E lá no finalzinho você tem o quê? Um pedacinho só do sólido e muito líquido. Nesse momento em que ele está mudando de estado físico, a temperatura ela permanece constante. Ela não varia. Então, ó, eu estou dando calor ao meu sistema e a temperatura permanece a mesma. Percebeu? Poxa, professor, mas por que a temperatura permanece a mesma? Sabe por quê? Vamos supor que aqui seja 0 grau, porque a 1 grau você já não tem mais água no estado sólido. Ela passa do sólido para o líquido a 0 graus. Percebeu? A 1 grau, teoricamente, eu só tenho líquido. E como ele não se transforma em líquido de uma hora para outra, a temperatura fica travada. Então, o que está acontecendo? Eu estou fornecendo uma quantidade de calor, só que essa quantidade de calor não está fazendo a temperatura aumentar. O que essa quantidade de calor está fazendo? Ele mudar de estado físico. Esse é o trabalho que ele está realizando. Está mudando de estado físico, a temperatura fica travadona. Então, essa quantidade de calor que a gente fornece ao sistema para que ele não mude de temperatura, mas sim mude de estado físico, a gente chama de calor latente. Você entendeu a diferença de calor sensível para calor latente? É essa. Aqui, de novo, tá vendo? Eu vou ter o calor sensível e aqui eu vou ter o calor latente e aqui o calor sensível de novo, tá? Então, é isso que acontece, né? Nesse trecho aqui da minha curva, né? Tem o calor sensível, aqui eu coloquei CS, tá? E calor latente eu coloquei CL, coloquei em azul latente e sensível em vermelho, ok? Belezinha. Nesse momento aqui, né, da curva, eu só tenho ele no estado sólido. Aqui, ó, eu tenho ele no estado sólido e líquido ao mesmo tempo, é o sólido se transformando no líquido. Aí aqui eu só tenho líquido e aqui eu tenho o quê? Líquido e gás. E daqui para cima eu só tenho o estado gasoso, ok? Então é isso, belezinha? Então o calor sensível é aquela quantidade de calor que a gente fornece ao sistema, para quê? Para que a temperatura aumente, para que a temperatura varie, tá? Vamos falar varie que fica melhor, que poderia ter uma curva de resfriamento também. E o calor latente é aquela quantidade de calor que a gente dá para que a temperatura não varie, mas sim promova uma mudança de estado físico. Tá? Então essa é a diferença aqui. Nessa questão ele está falando desse cara aqui, do calor sensível, porque ele fala que ambas receberam a mesma quantidade de calor sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico. Ok? Está falando do meu calor sensível. Existe uma formulazinha para a gente calcular o calor latente, existe uma formulazinha para a gente calcular o calor específico. Ok?
Então vamos lá, o que está acontecendo aqui na minha questão? Ele está dizendo o seguinte aqui, que os líquidos A e B são de substâncias diferentes, mas de mesma massa, isso é super importante, apresentam valores de calor específico, respectivamente 0,58 e 1. O que é o calor específico? É uma outra coisa. Calor específico é a quantidade de calor necessária para uma substância para que 1 grama dela sofra o aumento de 1 grau Celsius, ok? Então é a quantidade de calor necessária para que 1 grama daquela substância aumente 1 grau Celsius na sua temperatura, ok? Então o que isso quer dizer? Que esse cara aqui, ele precisa de uma menor quantidade de calor para que 1 grama dele sofra o aumento de temperatura. E esse cara aqui precisa de mais, precisa de 1. Esse aqui 0,58. Logo, o que vai acontecer? Se eu pegar essas duas substâncias e fornecer às duas a mesma quantidade de calor, essa daqui ela vai sofrer uma maior variação de temperatura. Você entendeu isso? Porque ela precisa de menos calor para que a temperatura dela aumente 1 grau. Então, o meu gabarito aqui será a letra A. A porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B. Espero que tenha sido bem legal esse resumo para você, ok? Vamos finalizar aqui a nossa questão número 12. Considere um observador frente a 3 anteparos, então está aqui, em um meio homogêneo e transparente, cada um com um orifício, está aqui os orifícios, né? Em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela devido a um princípio da ótica geométrica denominado... Vamos fazer o nosso último resuminho aqui do nosso bloco de mais 6 questões, tá? Vamos falar aqui dos princípios da nossa ótica geométrica. Você precisa conhecer, para fazer a prova da EAR, basicamente os 3 princípios. Quais são? O primeiro princípio é o princípio da independência dos raios de luz, ok? Princípio da independência dos raios de luz. O que significa esse princípio? Significa o seguinte, que os raios de luz, eles são independentes, um não influencia no outro. Eles seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido quando um atravessa o outro, tá? Então, quando os raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. Já pensou? Se você emitisse uma luz aqui, outra daqui, uma batesse na outra e desse uma resultante para outra direção? Ia ser muito louco, né? E assim a gente até entende que a luz ela não é matéria, ela é energia. Se a luz fosse matéria, né, ia ter essa resultante. Percebeu? Então esse princípio aqui que diz que um raio não interfere no outro é chamado de princípio da independência dos raios de luz. Outro princípio importante da nossa ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que diz esse princípio? Que os raios de luz, eles são reversíveis. Então, olha só, a trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca de sentido de percurso, ok? Então, trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Isto é, isso explica o fato pelo qual quando você está num carro dirigindo e você olha uma pessoa pelo retrovisor, você está enxergando o olho dessa pessoa, essa pessoa também está te enxergando, porque o caminho de ida é exatamente igual ao caminho de volta, ok? Então isso aqui é o chamado princípio da reversibilidade dos raios de luz. E o outro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Quer dizer, a luz ela sempre se propaga em linha reta, contanto que o meio seja transparente e homogêneo. Então se eu tenho um objeto aqui eu tenho um meio transparente e homogêneo, eu vou enxergar esse objeto, porque a luz que parte desse objeto, ela segue uma trajetória retilínea, tá? Então, em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga em linha reta, ok? Então, esse é o nosso princípio. E é exatamente o que diz aqui a nossa questão, né? O que está acontecendo aqui nessa questão? Ele está falando do meio homogêneo e transparente, já está me dando a ideia, né? Que eu falei aqui para vocês, do princípio da propagação retilínea da luz, ok? E é isso que está acontecendo. Você enxerga essa vela através do orifício, por quê? Os raios de luz seguem uma linha reta, ok? Então, o meu gabarito aqui é a letra C. E assim nós finalizamos o segundo bloco da correção da prova de Física EAR. Aquele sorrisão maravilhoso que você entendeu,
pegou todos os resumos, que o meu objetivo aqui não é só resolver, não é só ficar no blá blá blá, é resolver e fazer sempre mini resumos. Sempre que a gente pode, sempre que tem um espacinho interessante, a gente faz um mini resumo que é para você absorver melhor e relembrar também o conceito que você aprendeu na sua escola, ok? Bom, espero mais uma vez que tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aqui porque este canal, meu amigo, é para vencer, ok? Um super beijo e até a próxima!